Não julgue um livro pela capa. Todo mundo conhece esse velho ditado. É um conceito simples, mas muitos de nós não entendemos de fato. Julgamos apenas pela aparência e ignoramos o conteúdo do coração. Os sem-tetos são desprezados. A percepção de riqueza altera a forma como agimos. Pessoas de diferentes cores de pele se enfurecem umas com as outras. E por quê? Se tirarmos o visual, o que sobra? Deus vê mais do que a nossa aparência externa. Ele não nos julga pela aparência, mas pela maneira como agimos, pelas coisas que dizemos, pelo conteúdo de nosso coração e até pelas coisas que pensamos. Tiago 2 nos dá uma visão de perspectiva de Deus. Eis o que a Bíblia diz em Tiago 2, versículos 1 a 5. Meus irmãos e irmãs, os crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo não devem mostrar favoritismo. Suponhamos que um homem entre em sua reunião usando um anel de ouro e roupas finas, e que também entre um homem pobre com roupas velhas e imundas. Se vocês derem atenção especial ao homem que usa roupas finas e disserem: aqui está um bom lugar para você, mas disserem ao pobre: fique aí de pé, ou sente-se no chão aos meus pés, vocês não discriminarão entre si e se tornarão juízes com maus pensamentos? Ouçam, meus queridos irmãos e irmãs. Deus não escolheu aqueles que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdarem um reino que Ele prometeu àqueles que o amam? Portanto, no início do capítulo, somos instruídos a não dar tratamento preferencial a uma pessoa que usa um anel de ouro e roupas finas em detrimento de outra com roupas surradas. A passagem continua dizendo que esse é um julgamento errado e uma indicação de maus pensamentos. Isso mostra a falta de importância da aparência visual, mas também traz à tona uma questão mais profunda: os pensamentos malignos que estão por trás do julgamento humano. Quando julgamos um livro pela capa, estamos julgando de acordo com esses pensamentos malignos. E isso nos leva a perguntar: de onde vêm esses pensamentos malignos? Em Mateus 15, Jesus afirma: não é o que entra na boca que contamina a pessoa, mas o que sai da boca. Em outras palavras, é o que está no interior e não o exterior que contamina uma pessoa. Quando questionado por seus discípulos, Jesus continua explicando que o que sai da boca procede do coração, e do coração saem os maus pensamentos, o homicídio, o adultério, a imoralidade sexual, o roubo, o falso testemunho e a calúnia. Portanto, é o coração que realmente é o problema, pois é ele que contém os maus pensamentos, além de uma série de outras coisas perversas. Em Mateus 5, Jesus diz: todo aquele que olhar para uma mulher com a intenção lasciva já cometeu adultério com ela em seu coração. De acordo com Jeremias 17, o coração é enganoso acima de todas as coisas e está desesperadamente doente. Sem Deus, não somos nada mais do que criaturas egoístas que perseguem os desejos de nossos próprios corações. Sem o Espírito Santo em nós, somos escravos da injustiça e do pecado. Veja o Faraó, por exemplo. Eles eram supostamente o povo escolhido mais santo de Deus. Eles seguiam a lei ao pé da letra. No entanto, quando Jesus os encontrava, frequentemente os repreendia por sua hipocrisia. Veja bem, Deus não está nem aí para a nossa aparência externa, seja em termos de roupas ou de imagem pública. Ele está preocupado com o nosso coração e é o único que pode realmente nos julgar. Provérbios 16, versículo 2 diz o seguinte: todos os caminhos do mundo são puros aos olhos do homem, mas o Senhor pesa o espírito. Nós nos consideramos puros, mas Deus é quem pesa a verdade. Nunca poderemos nos julgar com precisão. No entanto, podemos identificar quando outra pessoa não é o que diz ser. Em Mateus 7, versículo 15, Jesus nos adverte a tomar cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês vestidos como ovelhas, mas que por dentro são lobos vorazes. No versículo seguinte ele diz que vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Reconhecer os frutos de outra pessoa não é o mesmo que julgar. Julgamos erroneamente quando achamos que podemos determinar o coração de outra pessoa.
Reconhecer os frutos, entretanto, é examinar as ações de alguém e determinar se elas são piedosas ou não. Isso não é julgamento. Pelo contrário, é ter cautela em quem confiamos. Há muitos neste mundo que buscam ganho pessoal por meio da palavra de Deus. Eles podem parecer justos e cativar seu público com um belo discurso, mas isso não significa nada em relação à condição de seus corações. Como Ezequiel foi mostrado por Deus, há líderes desta fé que agem de forma desprezível quando acham que ninguém está vendo. Mais uma vez, gostaria de reiterar este ponto. Não é a aparência externa ou a imagem de uma pessoa que realmente importa, mas os pensamentos internos e as ações tomadas em segredo que são julgados. A melhor coisa que podemos fazer por nossa fé é orar e nos arrepender de verdade. O verdadeiro arrependimento é quando mudamos nossas ações. O arrependimento não é tão simples quanto receber o perdão e continuar com a mesma ação. Significa literalmente reverter nosso pensamento e nossas ações. E quando aplicado ao pecado, significa que sentimos pesar por termos magoado nosso Pai e decidimos ser diferentes daqui para frente. A chave que nos permite fazer tudo isso é Jesus Cristo. O poder de nos comportarmos de forma diferente está em Cristo. O poder de resistir à tentação está em Cristo. O poder de realmente viver uma vida mudada e transformada vem de Cristo. Não podemos simplesmente acordar e ser justos. Jesus nos diz em João 15: Como a vara não pode dar fruto por si mesma, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Jesus é a resposta, Jesus é o juiz, Jesus é a videira. Se quisermos viver em retidão, tanto interior quanto exteriormente, é somente em Jesus que encontraremos os meios para fazer isso. Ele é nossa fonte e a nossa vida. Cabe a Jesus julgar e mudar verdadeiramente qualquer pessoa. Devemos ir diretamente a Ele com tristeza e arrependimento, e ao fazer isso, seremos justificados por Deus e nos tornaremos justos em seu amor. Essa fé não tem nada a ver com o que está do lado de fora. O que conta é o que está no interior, porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E é por isso que precisamos levar a palavra de Deus a sério em todos os aspectos de nossa vida. A característica da palavra de Deus é que ela é viva, ela tem vida, ela traz vida e é vida para o crente. Deus é o doador e a fonte da vida eterna. Portanto, sua palavra é exatamente isso. Então, como você pode dizer que é um cristão e não ter a palavra de Deus em você? Você não tem vida se ela não existir em você. E quero dizer que quando ela está realmente em você, não apenas memorizada, mas quando ela lhe diz não, isso é fornicação. Quando ela lhe diz não, isso é orgulho. Não, isso é roubo. Ela o corrige quando está realmente em você. Assim como o fogo, sua palavra pode refiná-lo de todas as impurezas. Assim como o martelo, ela destrói o mal e constrói e fortalece um caráter piedoso em sua vida. Assim como o espelho, ela expõe nossas manchas contra a verdadeira semelhança de Cristo.